Então, Atos 17, versículo 28. Atos 17, versículo 28 diz: Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Que Deus possa estar falando ao nosso coração nesta manhã, através dessa breve devocional que nós faremos sobre esse tema. Quando a nossa irmã Zuleide estava falando aqui sobre corandel, e ela falou, o pregador vai explicar para os irmãos. Eu vou me deter nesses 20 minutos a explicar para vocês o que é isso, né? Será que é de comer corandel? Será que vende na padaria, né? Nós vamos refletir então o que vem a ser corandel. E numa das nossas noites, nos domingos, eu estarei fazendo a exposição de todo esse texto. O que é que Paulo, ou melhor, o que é que Lucas quis relatar quando ele registrou essa exposição acerca dessa fala cultural, em que ele faz um contraste com toda a criação, acerca de quem é o nosso Deus. Porque se você perceber, esse é aquele momento em que a palavra do Senhor nos diz que Deus não é Deus que habita em templos feitos por mãos de homens, né? Muito obrigado, meu irmão. Então, para que eu e você possamos entender o que é corandel, nós precisamos entender o que foi um pouco da história da igreja. Em síntese, literalmente, corandel é uma palavra em latim que significa na presença de Deus, face a face com Deus, ou diante de Deus. Então, corandel significa justamente isso, na presença de Deus. Irmãos, se nós olharmos o Novo Testamento, nós vamos perceber que os irmãos da igreja primitiva, eles vivenciaram a sua fé de uma maneira brilhante. No que pese eram homens e mulheres pecadores, igual nós somos, eram homens e mulheres querendo acertar e servir a Deus em todas as áreas da sua vida. Então esses irmãos, eles entendiam que todas as áreas da sua vida estavam diante de Deus, porque Deus de fato não chama ninguém para estar diante dele por pedaços. Deus nos chama na nossa integridade e integralidade, todo o nosso ser, todo o nosso caráter, tudo aquilo que nós fazemos. No entanto, morrendo os apóstolos, a igreja, ela passou a ter determinados comportamentos, influenciado pela cultura da época, que distava daquilo que Deus tinha orientado o povo. Ou seja, a igreja passou a se comportar, como nós chamamos, numa estrutura de dualismo, e que é muito compreendido dentro da estrutura religiosa católico-apostólica romana. A igreja medieval, ela fazia uma divisão entre o que era santo e o que era profano, entre o que era sagrado e o que era secular. E assim foi toda a história da igreja medieval, até que, no período da Reforma Protestante, nós vamos ter homens chamados por Deus, escolhidos por Deus, para refletir adequadamente o que é que a Escritura falava acerca do viver para Deus. Havia na vivência do povo cristão um distanciamento, ou seja, da porta da igreja para fora, eu sou outra pessoa. O que importa é o que acontece da porta da igreja para dentro. Objetivamente, essa divisão sagrado-profano diz justamente isso. Só que diferentemente do que eles pensavam como certo, Deus levanta homens da envergadura dos reformadores como Martinho Lutero, João Calvino, John Knox, Martin Bucer, Guilherme de Farrell, tantos homens no período da Reforma Protestante, para mostrar que o viver para Deus não pode ser um viver partido. O viver para Deus não pode ser um viver dividido, onde dentro da estrutura igrejeira eu sou uma pessoa e lá fora eu sou outra. O viver para Deus é uma vida de fato em que Deus ocupa a centralidade em todas as áreas da minha vida. Então, corandel não é simplesmente uma palavra
ou a junção de duas palavras que forma para nós um entendimento simples. Mas Corandel é o centro da mensagem da Reforma Protestante e que impactou a Europa, impactou o mundo e impacta até hoje a vida cristã e deve nos orientar para tirarmos esse óculos que está rachado, no qual diz que eu tenho que ser uma pessoa na igreja e lá fora ser outra. Corandel é nós todos nos reunirmos no senhorio de Cristo e passarmos a viver uma vida teo-referente. Corandel foi o que marcou a vida dos reformadores. Corandel foi o que marcou a vida dos primeiros cristãos, os cristãos primitivos. E Corandel é o que marca a vida de todo cristão. É viver na presença de Deus. É estar na presença de Deus constantemente. É viver uma vida teo-referente. O que é uma vida teo-referente? É tendo Deus como referência para tudo. Então a igreja medieval, não que ela não tenha acertos, mas em grande parte ocorreu esse equívoco porque eles faziam essa divisão. Isso é contrário ao que a Escritura nos mostra como verdade. Porque desde que Deus criou o ser humano e o colocou no jardim do Éden, Deus deu para o homem o que na teologia nós chamamos de mandato cultural. Deus nos deu uma ordem para que tudo que nós viéssemos a fazer, nós o fizéssemos tendo Deus como referência. Ou seja, Jesus não pode ser o meu Senhor apenas quando eu estou na igreja, apenas quando eu estou tocando, apenas quando eu estou pregando. Jesus tem que ser o meu referencial e o meu Senhor quando eu estou trabalhando, fazendo o que faço, quando eu estou em lazer, fazendo um lazer que glorifique a Deus, quando eu estou ocupando espaços em todas as áreas. A igreja por muito tempo, ela viveu apenas daquilo que é conhecido como o lugar secreto da adoração, mas ela esqueceu que o lugar secreto da adoração também é um chamamento para nós vivermos as manifestações da glória de Deus no público, na comunidade pública, na sociedade. Deus nos chama a ter um compromisso de santidade, no qual somos impactados em todos os lugares secretos, no quarto secreto de oração. Mas nós não fomos feitos para permanecer ali. Nós somos feitos para voltarmos para a sociedade e entender que a sociedade também é o lugar secreto de adoração a Deus. Porque a nossa vida, ela não é uma vida dividida. E tem um teólogo chamado Abraham Kuyper, que ele tem uma das frases muito interessantes. Ele diz que não há um só centímetro, uma só polegada quadrada do universo do qual Cristo não diga, é meu. Jesus é Senhor sobre todas as coisas. Jesus é Senhor sobre todas as esferas. Então o corandel nada mais é também do que viver essa experiência de senhorio de Cristo em todas as áreas da nossa vida. Nesses dias, a imprensa, a mídia, ela pautou para nós uma guerra ferrenha entre ciência e religião. E muitas pessoas, quando viram a vacina chegar, as pessoas agradeciam a ciência, ao Deus ciência. O corandel nada mais é do que entender que Deus não está desassociado da ciência, que Deus é o grande cientista por trás de todas as coisas. Por isso, quando eu olhava no Instagram algumas pessoas comemorando porque foram vacinadas, mas agradeciam primeiro a ciência, dizendo, no que pesa essa pessoa está bem intencionada, a declaração pública de fé dela está equivocada. E aí eu lembro a postagem da Lidiane, quando ela falou agradecendo a Deus e depois aos cientistas.
Corandel é o esforço dos reformadores, de todos os nossos irmãos em Cristo, nos chamando a enxergar que todas as vocações, elas são divinas. Que Deus me chama para ser pastor, mas da mesma forma que Ele me chama para ser pastor, Ele chama o cientista para ser cientista, o artista para ser artista, e todos nós nos colocamos diante do Senhor, entendendo que Ele é Senhor das nossas vidas. Então Corandel traduz muito mais do que uma frase e um significado literal. Corandel é a resposta cristã, na qual nós mostramos que Deus não está desassociado dessas coisas, de que Deus de fato é o senhorio, é o Senhor sobre todas as coisas. Irmãos, eu teria muitos textos bíblicos para tratar aqui, poderia citar os montes. Nós poderíamos entender que toda a Escritura, ela é de fato um chamamento para que nós venhamos viver essa vida até o referente. Tudo que eu faço tem que ser voltado para o senhorio de Cristo, para a glória de Cristo, desde a experiência privada, como na vivência pública, no testemunho de fé. E esse é o desafio que Deus quer para nós, numa sociedade que está cheia de conflitos, seja marcado pelas ideologias. Nós acabamos de ver recentemente um pastor de uma escola cristã lá em Belo Horizonte sendo atacado porque ele está se posicionando contra a ideologia de gênero. E o que faz os outros pastores? Ficam calados, porque às vezes não acompanham a profissão de fé. Isso vai contrário à Constituição do direito público no Brasil, de maneira que se posicionar a favor desse pastor, pela figura de fé que ele está tendo, não é uma posição somente cristã, é uma posição social, cultural e jurídica. Então, se eu não usar os conhecimentos que Deus me deu para manifestar a glória e o senhorio de Cristo nessa área, eu estou pecando pela negligência, como os irmãos e irmãs que trabalham na saúde, como aqueles que consertam carros, como aqueles que fazem utensílios artesanais. Todas as áreas, elas são vocações dadas por Deus, para que nós possamos colocar na presença de Deus, glorificar a Deus e dizer: está aqui, Senhor, todas as minhas atividades para Ti. É isso que devemos fazer. Não podemos fazer essa divisão. Certa vez, um texto muito conhecido, um sapateiro, vendo como os reformadores estavam agindo, servindo a Deus, Lutero, um homem muito instruído, doutor em artes, doutor em teologia, Filipe Melancto, pessoas que eram professor de grego e tudo mais. Então aquele sapateiro chega para Lutero e ele diz: como é que eu posso servir a Deus também como vocês estão servindo? Como é que eu posso glorificar a Deus? Como é que eu posso viver, parafraseando, grifo meu aqui, como é que eu posso viver o Corandel? Lutero olha para aquele homem e diz: vá, prepare o melhor sapato e venda com um preço justo, e assim você viverá o Corandel. Sabe o que isso significa dizer? Que todos nós podemos servir a Deus, adorar a Deus, estar na presença de Deus com uma vida até o referente, entendendo que tudo o que fazemos tem importância para o reino de Deus. Irmãos, Paulo vai dizer em 1 Coríntios: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Paulo vai dizer em Efésios capítulo 1, versículo 9, de que Deus revelou o mistério da sua vontade, e o mistério da sua vontade é fazer congregar em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Às vezes a gente só se lembra de que o Senhor quer a centralidade das coisas que estão nos céus, mas o Senhor quer a centralidade também das coisas que estão na terra, porque mais uma vez, não há um só centímetro do universo no qual Jesus não diga: é meu.
Paulo vai dizer em Colossenses 1,17, porque nele tudo subsiste. O autor de Hebreus vai dizer no capítulo 1, versículo 3, ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. A Bíblia aponta que todas as coisas é de Jesus. E nós somos os instrumentos que Deus está usando nesta geração para colocarmos de fato todas as coisas debaixo do senhorio de Jesus. Por isso a pergunta é: onde estão aqueles irmãos que vão apresentar não apenas a sua vida espiritual, que é uma realidade da nossa vida, mas que vão entender que todo o nosso ser é nossa espiritualidade? Então eu apresento a Deus Herbert como o cristão que vem adorar a Deus na estrutura eclesiástica e litúrgica, mas eu apresento o Herbert que é esposo, o Herbert que é amigo, o Herbert que é professor, o Herbert que é aluno. Todas essas áreas. Corandel é uma vida teorreferente na presença de Deus, perante Deus, sob a autoridade de Deus e para a glória de Deus. Tudo, irmãos, tudo que nós fazemos ou deixarmos de fazer, um dia será nos pedido conta. Mas o Senhor não quer que nós venhamos viver uma vida pautada no medo. Eu estava dizendo na aula para os jovens que Lutero era esse tipo de pessoa. Lutero, ó, já mudei aqui o nome do homem, né? Lutero era esse tipo de pessoa que andava com medo de Deus, achando que Deus era aquele supremo juiz somente, que estava buscando olhar para Lutero e aguardar um momento de falha, de pecado, porque quando ele errasse, Deus iria fulminá-lo. Só que, irmãos, um dia na sua vida, estudando, Lutero teve um contato com Romanos 1,17 e aquilo mudou a vida dele. O justo viverá pela fé. Lutero pôde entender que Deus é um Deus de amor e que tudo o que nós fazemos tem que ser voltado pelo prazer e a alegria de servir a Deus. Então eu quero refletir nessa manhã com vocês, justamente, ou melhor, desafiar vocês a conhecer esse Deus, que é a razão de vivermos, de nos movermos e de existirmos. Eu quero convidar vocês a buscar encontrar em Deus as respostas para isso. Qual o propósito da vida cristã? O propósito da vida cristã é Corandel. Vamos repetir comigo? O propósito da vida cristã é Corandel. Eu espero que nesses domingos, através das exposições que nós teremos aqui, das participações, dos louvores, de toda a estrutura litúrgica, eu espero que eu e você possamos ter um encontro com o Corandel. Isso não é algo apenas teórico, isso é algo prático. Corandel é a experiência da entrega, da adoração e da dedicação. Corandel é ver irmãos e irmãs como nós vimos aqui na igreja. São os eventos mais recentes, tá? Que eu lembro, por isso que eu vou usá-los como referência. Ver os irmãos aqui saindo de noite para entregar caldo para outra pessoa que está ali fora, precisando. Não é a ação social somente. Corandel é a entrega, é servir a Deus em prol do outro, é se compadecer com o outro. Corandel é você ver participações ativas desta igreja na declaração do irmão Manuel que eu vi ontem, quando ele disse: se eu estiver livre e eu não estiver aqui reunido no meio do povo, eu não me sinto bem. E ele disse:
Eu gosto de estar no meio do povo. E eu não falto essa reunião nas expressões dele por nada. Corandel é priorizar Deus em todo momento. Corandel é se entregar como os jovens se entregaram para preparar uma decoração para glorificar a Deus. Ontem até meia-noite fazendo isso aqui. Porque ninguém vai receber nenhum valor financeiro. Mas nós não estamos preocupados com isso. Nós queremos adorar, exaltar. Corandel é estarmos todos aqui. Amém? Fiquemos de pé. Oremos rapidamente. Senhor, como foi cantado nesta manhã, o Senhor rompeu o abismo que havia entre nós. E hoje nós podemos viver na essência toda a experiência de uma vida transformada, de uma nova criatura na Tua presença. Por isso nós queremos, ó Deus, nesse mês da juventude, no dia do adolescente batista que comemoramos hoje, nós queremos exaltar o Teu nome, glorificar a Ti, Senhor, e Te agradecer pela juventude da IBAND, Senhor. Te agradecemos pela Juband, pelo esforço de cada um dos irmãos, orando, participando, adquirindo sua camisa, se envolvendo. Ó Deus, estamos apenas iniciando e nós temos a convicção que o Senhor tem algo sobrenatural, maravilhoso e extraordinário para fazer, Senhor, em nosso meio, através da nossa disposição de colocar tudo diante do Senhor. Nós, como Juband, nos colocamos na Tua presença. Como IBAND, que somos todos nós, nos colocamos na Tua presença e queremos dizer: Senhor, fala conosco, Senhor. Abre os nossos olhos, nos faz, Senhor, termos cada dia mais experiências novas com o Senhor, através da Tua palavra, para que possamos entender como é prazeroso, como é feliz aquele, Senhor, que vive integralmente diante de Ti, seja aqui na igreja, Senhor, seja nas diversas esferas em que nós estejamos inseridos. Nós queremos viver para a Tua glória, debaixo do Teu senhorio, sob a Tua autoridade e colocando diante de Ti, Senhor, sempre todo o nosso ser. Essa é a oração que nós te fazemos nesta manhã, Senhor, e nós te agradecemos, porque nós reconhecemos que em Ti nós vivemos, nos movemos e existimos. Aleluia, glória a Deus. Podem sentar? Amém? Dois minutos, pastor. Obrigado, pastor Herbert, que explanou muito bem e nos deixou bem claro essa informação. Muita gente, né, fica assim, olha que vê esse nome, Corandel, que é isso, né? E é nisso, nós temos que nos pautar nisso, nessa mensagem, para viver para a glória de Deus. E é muito bom estar aqui e estarmos durante todo esse mês discutindo sobre isso, aprendendo sobre isso, para que a nossa vida seja mudada e seja pautada na palavra do Senhor. Nós teremos um momento agora de intervalo, a transmissão será finalizada, nós vamos ter o nosso café, né? E logo após a EBD, a Escola Bíblica Dominical, continua para um momento de crescimento, né? Cada um nas suas salas, tem um momento aqui no templo também. Amém? Deus abençoe.